Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 14 a 17. Romanos 8, 14 a 17. Depois mais 3 versículos nesse capítulo. Romanos 8, 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Agora versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Agora o versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora o versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua santa casa. Obrigado já pelo quanto ministraste ao nosso coração, através da palavra que já foi lida, através dos louvores, através das orações. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já fez por nós e já fez em nós. E a nossa oração é que o Senhor continue operando, falando, tocando. Queremos te ouvir, queremos te sentir, queremos que fales ao nosso coração, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus queridos, esse texto de Romanos 8 continua falando dentro do Evangelho, que a gente vem estudando, e aqui o apóstolo Paulo, nesses versículos, está falando dos filhos de Deus. Esses primeiros versículos que eu li, o apóstolo fala dos filhos de Deus. Primeiro ele diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos. Os que são guiados pelo Espírito são filhos. E daí ele fala que os filhos não recebeu o espírito de escravidão para andar atemorizado, mas recebeu o espírito de adoção de filhos, pelo qual podem clamar, Abba, Pai. E daí ele diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Então o apóstolo está falando dos filhos. Quem são os filhos? O que os filhos de Deus possuem? E quais são os direitos desse filho, ou desses filhos? Aí ele está dizendo que os filhos têm herança. Ele está dizendo que os filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito. Ele diz que os filhos
não recebeu o espírito de medo, de escravidão, para viver atemorizado, mas os filhos recebeu o espírito de adoção de filhos, espírito pelo qual podem dizer a Deus, Abba Pai, ou papai, ou paizinho, e por aí ele vai dizendo que o Espírito Santo testifica que a gente é filho, e ele diz também que os filhos são herdeiros. Mas, meus queridos, esse texto que eu li, mais os versículos salteados, como o 28, que diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados pelo seu decreto, o 31, que a gente gosta de citar muito também, que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente gosta muito desses versículos, quando fala que a gente é filho, que a gente é herdeiro, que a gente tem herança. Eu tenho visto muita pregação nos últimos anos sobre isso. Tem igrejas movidas com base nesses versículos, e tem levado milhares de pessoas a se apropriar desses textos. Você é filho, toma posse da sua bênção, toma posse da sua cura, toma posse da sua vitória, toma posse da sua prosperidade. Não está errado? Não está errado. Mas os textos que eu li, eu peguei texto isolado, e peguei propositalmente. Eu peguei os textos propositalmente que eu tenho ouvido nos últimos anos e que a gente cita cotidianamente. Você está numa luta terrível e você fala assim, se Deus é por nós, quem será? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Em nome de Jesus eu vou vencer. Amém? Não é isso? Não é isso que a gente fala? É, porque a gente aprendeu. Né? O 37, em todas essas coisas somos o quê? Mais que vencedores. Está tudo ruim, mas eu sou mais que vencedor. Não é isso? É, a gente diz isso. E temos sido ensinados no Brasil muito a dizer isso. E não está errado. Só que nós estamos pegando parte da mensagem, parte do texto. O capítulo inteiro fala um monte de coisa, e eu peguei aqui algumas coisas. Peguei aquelas bem bonitas, maravilhosas. Somos filhos. Podemos dizer, Abba Pai, eu posso falar com Deus, eu sou filho, Ele é meu Pai, eu posso falar com Ele. Como o pai conversa com o filho. Eu sou herdeiro com Jesus. Em todas essas coisas sou mais que vencedores. Se Deus é por mim, quem será contra mim? É verdade. Mas eu só peguei alguns textos da Bíblia, do capítulo. E eu não posso torcer a Bíblia, eu tenho que pegar ela toda. Eu não posso pegar os textos que me interessam, ou que interessam para as pessoas. Eu não posso ser apenas um motivador das pessoas. Pegar os textos de vitória. Tem gente que fala, aqui na igreja só pode pregar texto de vitória, porque nós somos mais que vencedores. Mas o texto de vitória tem várias condições aqui dentro. O primeiro versículo desse capítulo 8, o apóstolo, aliás, o texto do capítulo 8 é a nova vida debaixo da graça, andando segundo o espírito de santidade e de adoção. Como que é a nova vida, viver debaixo da graça de Deus, segundo o espírito de santidade e segundo o espírito de adoção? É o tema do capítulo. Como que é esse viver como filho na graça de Deus? E ele fala todas as vitórias e todas as promessas para os filhos de Deus. Ele fala, e eu citei alguns, como somos filhos, não somos escravos, somos filhos, somos herdeiros. Somos herdeiros de Deus e tudo que Deus tem é dos seus filhos. Sim. Mas tem mais algumas coisas, tem algumas colocações. E no capítulo 8:1, a primeira coisa que o apóstolo diz é
que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele começa dizendo que para nós que estamos caminhando com Cristo, nessa nova vida em Cristo, debaixo da graça, ele está dizendo que primeiro, não há condenação, mas para quem? Não há condenação para todos? Não há condenação para todas as pessoas no planeta? Não há condenação para todos que estão dentro da igreja? Não, ele está dizendo, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo e que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aliás, tem uma tradução que já tirou um pedaço da Bíblia. Vocês têm tradução aí que essa parte final, não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, foi abolida. Porque está dentro daquela visão daqueles que pregam que a salvação é por graça e não precisa fazer nada. Então, se é por graça, eu vou tirar o pedaço que fala que eu tenho que fazer alguma coisa. A primeira parte fala que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Mas a segunda parte fala que é para quem não anda segundo a carne, mas quem anda segundo o Espírito. E isso é obra. Mas se eu não acredito em obra para salvação, eu só acredito na fé, então tira esse pedaço da obra. Tem Bíblia aí que não tem isso. Talvez vocês estão com alguma delas aí. Eu tenho na minha casa. Só que quem tirou esse pedaço disse que é porque nos escritos originais da Bíblia nem todos têm essa frase. Então tiraram. Só que esqueceram que os versículos seguintes estão falando a mesma coisa. Olha os versículos seguintes. Que diz que a parte final do primeiro diz que não é para andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí não, isso aqui, andar segundo a carne, segundo o Espírito. Não, a salvação é por fé, quem faz tudo é Deus, nós não temos que fazer nada, eu só tenho que crer. Muitos pregam assim, eu tenho que crer, aceitar, ser batizado e pronto, estou salvo. Esse é o evangelho que estão pregando por aí, meus queridos. Esse é o evangelho. Mas olha os versículos seguintes. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado. Olha o versículo 3. O que era impossível para a lei, Jesus Cristo veio e fez. Ou seja, se a lei não pôde salvar o ser humano, Jesus veio e salvou, através da sua obra. E ele nos salvou para quê? Olha o versículo 4. Ele nos salvou para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. A lei não foi abolida. A lei foi cumprida por Jesus. E quando eu vou a Jesus e me torno uma nova criatura, e o Espírito Santo vem morar em mim, eu venho morar em nós, o poder de Deus nos leva a viver o que a lei pedia. Então, se na época da lei o ser humano não pôde ser salvo porque não conseguia guardar a lei, agora na época da graça eu consigo viver a lei de Cristo, porque o Espírito Santo me capacita. É isso que está escrito aqui. Porque o que era impossível a lei fazer, porque a lei estava enferma, Deus enviou seu Filho na semelhança de carne do pecado. Jesus Cristo veio como homem, e na carne, como homem, condenou o pecado na carne. Para quê? Para que a justiça da lei, tudo que a lei exigisse, se cumprisse em nós, que não estamos andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ora, o versículo 3 diz que nós devemos andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a parte B do capítulo 8 está certo, ninguém inventou que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o versículo 3 confirma isso. Mas o 4 continua falando a mesma coisa, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida. Quem inclina para a carne, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeito à lei de Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então a primeira coisa, todas essas promessas para os filhos aqui que nós lemos, é para os filhos. Mas que filhos são esses? As pessoas estão no mundo, eles dizem, eu sou filho de Deus. Não são? Muitos não dizem, eu sou filho de Deus. Eu também tenho direito a isso.
doutor chega lá no escritório, alguns falam, doutor também tem direito a isso, eu sou filho de Deus também. Eu tenho direito, eu sou filho de Deus. As bênçãos de Deus eu tenho direito. Sou filho de Deus também. Será que é? E será que todo mundo que está dentro das igrejas também, cristã, é filho de Deus? Será que é? Porque todas essas promessas que nós lemos aqui para os filhos, e que muitos saem pregando aí, é para os filhos. Mas quem são esses filhos? Quem que é filho de Deus? É a primeira questão a ser respondida. Quem realmente é filho de Deus? Quem? Esse capítulo responde, e nós temos outros textos paralelos que respondem. Olha só, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, porque quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. A primeira característica do Filho de Deus é que ele tem o quê? O Espírito Santo dentro dele. Quem é filho de Deus tem o Espírito Santo dentro dele. Se não tem o Espírito, não é dele. Por isso que João 1, 11 e 12 diz o quê? Veio para os seus, os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ou o recebe, deu a esses que recebem a Jesus o poder para se tornar filhos de Deus. Então, filho de Deus, primeiro, é quem recebe Jesus, se entrega a Jesus, reconhece que é pecador, vai a Cristo para ser perdoado, ser salvo, ser transformado, e mais que isso, receber o poder para ser gerado nele uma nova criatura. Então, filho primeiro é quem foi a Cristo, teve uma experiência real, foi transformado, o poder de Deus se manifestou, mudou a vida dessa pessoa, gerou uma nova criatura. E o Espírito Santo ficou dentro, morando no coração. O Espírito Santo entrou, gerou uma nova criatura e está ali dentro, morando no coração dessa pessoa. Essa é a primeira característica dos filhos. Dos filhos de Deus. E o apóstolo continua dizendo assim: e se Cristo está em vós, se o Espírito Santo está em nós, e só é filho quem tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E aí ele diz, se o Espírito está em nós, o que acontece? O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive. Meus queridos, o Filho de Deus tem o Espírito Santo dentro dele, certo? Porque quem não tem o Espírito não é filho, não é de Deus. E quem tem o Filho e quem tem o Espírito Santo, o corpo está morto. Não vive mais para o pecado. E as pessoas querem ser filhos de Deus vivendo no pecado. Queremos ser filhos, mas vivendo no pecado. Não tem como. Não tem como. Olha só. Se Cristo está em vós, se o Espírito está em vós, comprovando que você é filho, o corpo seu, o corpo está morto. Não é que eu morro fisicamente. Não é, eu não estou morto fisicamente. Qual é o corpo que está morto? A velha natureza, o velho homem, o eu está morto. A velha natureza tem que morrer. Por isso que o apóstolo Paulo dizia assim, não sou eu mais que vivo, mas quem vive em mim? Cristo. Não sou eu mais que vivo, estou crucificado com Cristo lá na cruz. Eu fui crucificado com Cristo lá na cruz. E agora não sou eu mais que vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então, a segunda característica dos filhos de Deus é nasceu de Deus, é uma nova criatura, e o velho homem está crucificado, está morto, não vive mais no pecado. Pode até pecar, mas não vive no pecado. É diferente. É diferente. Podemos pecar, somos humanos. Não é que é permitido pecar. Às vezes pecamos por quê? Por acidente. Um acidente.
Não queria pecar. Não queria brigar com a pessoa. Acabei brigando. Não queria falar determinadas coisas. Acabei falando. Acabei fazendo coisas que não podia, mas fiz, mas não queria. Senhor, me ajuda, tem misericórdia. Senhor, errei, falei, fiz, pratiquei, me perdoa, me purifica. Não quero viver pecando. Às vezes peco, mas não quero viver no pecado. É diferente. Aqui o apóstolo está dizendo que se vivermos no pecado, se vivermos na carne, no velho homem, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, viveremos. Então, a primeira característica é que o Filho de Deus é nascido de Deus pelo Espírito Santo e tem Jesus Cristo e o Espírito Santo morando nele, certo? A segunda característica do Filho de Deus, morreu para o pecado, morreu para o velho homem. Não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E agora vem a terceira característica nesse texto. Nesse texto. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Então o filho é o que é nascido de Deus pelo Espírito Santo. Aquele que morreu para o velho homem é uma nova criatura. Aquele que agora é dirigido, é guiado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, quem é guiado vai aonde quer? Quem é guiado faz o que quer? Como é que é a pessoa que é guiada, é dirigida? Ele vai aonde quem está guiando ele leva. Sim ou não? O que acontece com a pessoa que é cega? Alguém tem que levar ele. Ele não sabe para onde vai. Ele é dirigido, ele é guiado. Os filhos de Deus, eles não andam pela sua própria vontade. Eles não andam mais pelos seus desejos. Eles não andam mais pela sua carne. Eles não andam mais segundo o mundo. Eles não andam mais como o mundo pensa. Queridos, o nosso estilo de vida, os nossos princípios, o nosso modo de vida é diferente, porque nós já morremos para esse mundo e agora nós nascemos de Deus. E qual é o meu estilo de vida? Qual é o estilo de vida dos filhos de Deus? É o estilo de vida de Deus, é o estilo do Pai. O Filho parece com o Pai. Queridos, vejam uma coisa. Veja que, na época que Jesus veio ao mundo, as igrejas judaicas, as sinagogas cheias de gente, e gente pensando que era filho de Deus. E olha o que está escrito em Mateus 3, João Batista pregando. João Batista fala para o povo religioso que foi lá para ser batizado, e diz que muita gente, muitos fariseus, saduceus, gente religiosa, foi lá para ser batizada. E João pergunta para ele, para os fariseus e saduceus que iam ser o batismo, ele fala duro com eles, ele diz: raça de víbora, por que vocês estão fugindo da ira futura? Por que vocês estão fugindo da ira de Deus? Produza fruto digno de arrependimento. Não presuma de vós mesmo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Olha o que João fala para os religiosos da época, para aqueles que estavam dentro da igreja. Vocês vêm aqui para ser batizados, mas continuam com a mesma vida? Vocês não mudaram, não se converteram? Não pense que porque você é filho de Abraão, você é da descendência de Abraão, você é judeu, é descendente de Abraão, que você é filho. Não. Se converta, mude de vida. O filho parece com o pai. E agora Jesus, em João 8, 44, queridos, Jesus fala uma coisa dura para eles, para esses mesmos, que estavam discutindo com Jesus, criticando Jesus. João 8, 44, olha o que Jesus fala para eles, para os fariseus que estavam o criticando. Jesus diz para eles assim: vós tendes por pai ao diabo,
e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha que coisa forte, Jesus falando para os crentes da época, os judeus religiosos que estavam dentro da igreja. O pai de vocês não é Deus, vocês pensam que é Deus, não é Deus, é o diabo, porque vocês fazem as mesmas obras que o diabo faz. Queridos, filhos de Deus não faz obras do diabo, filhos de Deus faz as obras de Deus. Amém? Filhos de Deus mostra para o mundo, demonstra, vive as obras de Deus, a vontade de Deus, os princípios de Deus, a palavra de Deus, a vida de Deus. Quem está mostrando, queridos, o pecado, vivendo no pecado, está demonstrando que é filho de quem? A Bíblia diz, quem vive no pecado é filho do diabo, porque ele peca desde o princípio. Agora, vamos para 1 João, lá na frente. 1 João, ele vai falar sobre os filhos de Deus. 1 João capítulo 3. Ele vai falar sobre os filhos de Deus. Nós já vimos algumas características dos filhos de Deus. E agora eu faço uma pergunta para vocês. A Bíblia diz que quem está em Cristo é quem tem o Espírito, e quem é dirigido pelo Espírito é filho. E aí vem a pergunta para mim e para você. Somos filhos? Estamos dentro desses requisitos que a Bíblia falou? Somos filhos? Nascemos de novo? O Espírito Santo gerou uma nova pessoa? Crucificamos o velho homem? Morremos para o mundo e para o pecado? Estamos permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos dirija? Os 3 primeiros requisitos dos filhos. E agora, se você diz, irmão, eu sou filho. Eu sou filho. Porque essa primeira parte eu já passei. Eu estou passando com todos os meus erros, fracassos e falhas, mas eu estou dentro desses 3. E estou orando porque quero ser aperfeiçoado a cada dia. Quero ser nova criatura, quero abandonar o velho homem e quero ser guiado pelo Espírito Santo. Essa é a minha meta, é a nossa meta. Aí vem a pergunta, e se você já é filho, você é um bebê, você é uma criança, você é um adolescente, você é um jovem, ou você já é um filho maduro? Qual a sua fase de filiação? Qual a nossa fase? Você ainda é um bebê, filho bebê, é um filho criança, já um adolescente, já um jovem, já é um adulto, já é um velho. Qual o nosso nível de filho? Mas tem mais uma coisa que esse texto de Romanos 8 falou. Antes da gente ler João, 1 João, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Sabe o que o texto de Romanos falou? Nós não lemos, mas eu vou ler para vocês, ficou no meio aí. Tem muita coisa dentro desse capítulo. Sabe o que Romanos está falando aqui, no capítulo 8? Ele está dizendo o seguinte. Sabe quando vai completar o processo de filiação nossa? Sabe quando? Vocês sabiam que nós não somos filhos legítimos, nós somos filhos adotivos. Quem são os filhos legítimos de Deus? Os judeus. Certo? Nós somos adotivos. Nós somos filhos adotivos. Os judeus não quiseram, Jesus nós aceitamos. Então somos adotivos, filhos adotivos. Sabe quando vai terminar o processo de adoção de Deus? Sabe quando vai terminar o meu e o seu processo de adoção? Sabe quando que a gente vai receber a certidão de filho adotivo? Sabe quando? Romanos 8, versículo 23. E não somente a natureza geme, mas nós também gememos. Nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando o quê? Vocês acharam aí? Romanos 8, 23?
A natureza está gemendo, nós também estamos gemendo, esperando o quê? Parte final do versículo 23. A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Sabe quando é que vai sair a certidão de adoção? Sabe quando? Na redenção do corpo. Quando nós ressuscitarmos um novo corpo. Aí tu recebe, eu recebo a certidão de nascimento perfeita, filho de Deus. Vai estar escrito lá, Pedro Lopes, filho de Deus. Cada um, nome de vocês, vai estar escrito lá embaixo. É Pai, Deus. Mas é quando terminar a carreira. Viu como que nós temos uma visão superficial de filhos, Marcelo? Temos uma visão superficial de filhos, porque não olhamos para a palavra. Diz que a adoção vai ser concretizada com a redenção do corpo. Estamos em processo de crescimento como filhos. Agora, vamos para 1 João. Sabe qual é o título de 1 João desse capítulo? Os filhos de Deus. Na minha Bíblia, o título desse capítulo 3 de 1 João é Os Filhos de Deus. E vamos ver o que a Bíblia aqui fala sobre os filhos de Deus. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Sabe por que o mundo odeia você e odeia os filhos de Deus? Porque o mundo não conhece a Deus. Quem não conhece o Pai, não conhece o Filho. Sim ou não? Se quem não conhece o Pai, como é que você vai conhecer o Filho? O mundo não conhece a Deus, então também não vai conhecer os filhos de Deus. Acha que é um bando de louco, um bando de maluco. Não entende que somos filhos de Deus e que procuramos viver do jeito que nosso Pai ensina. Procuramos viver as regras do reino do nosso Pai, do nosso Deus. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos. Chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Olha que bonito. Somos filhos, mas não sabemos ainda o que vamos ser. Sabe por quê? Porque nós somos filhos. Mas talvez bebê, criança, adolescente. E você sabe que o menor de idade não recebe de herança nenhuma, só quando ele se tornar adulto. Sim ou não? Você dá herança para menor? Não sabe usar. Os filhos de Deus só vão receber herança quando chegar lá. Ainda não estão maduros para receber a herança de Deus. Deus dá algumas coisinhas para nós aqui, para nos ajudar. Mas o que nós temos mesmo, as riquezas infindáveis, aquilo que o apóstolo Paulo fala disso, ele fala, aquilo que o olho não viu, aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, é que o Deus tem preparado. Mas não é aqui, é lá. E eu fico admirado como tem gente ensinando a igreja de Deus, que para eles tudo é aqui, o céu é aqui. Não, aqui não é o céu. Não se engane, aqui é lugar de passagem, somos forasteiros aqui, como diz vários textos da Bíblia. Miqueias 2,10 diz assim, levantai-vos e andai, porque aqui não será o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói e que destrói grandemente. Levantai e andai, porque aqui não é lugar de descansar. Aqui a corrupção destrói, Deus tem novo céu, Deus tem nova terra, Deus tem a herança para os filhos lá. Não é aqui. Filhinhos, agora somos filhos, mas ainda não é manifestado o que vamos ser. O que é que eu vou ter? Qual vai ser meu galardão? Qual vai ser a minha herança lá? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu sou filho. Eu não sou adulto ainda, por isso não chegou o tempo de eu receber a minha herança. Mas se eu sou filho, eu vou receber herança, porque filho tem herança. Aleluia!
Filho tem herança, ainda é de menor, é menor, não pode receber a herança porque não está maduro ainda, mas tem herança, é só permanecer firme, é só não desistir, é só não fazer como o filho pródigo que quis abandonar tudo e foi embora para o mundo. Mas sabe o que ele continua falando? Filhinhos, agora somos filhos e ainda não está manifestado tudo aquilo que vamos ser, tudo aquilo que vamos ter. Mas uma coisa nós sabemos, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Vamos nos tornar igual a Ele. Se você tem, eu vejo gente dizer, mas eu tenho uma vontade tão grande de conhecer Jesus. Eu tenho, quantos aqui têm vontade de conhecer Jesus? Conhecer Deus? Olha aqui, diz que quando Ele se manifestar, nós seremos igual a Ele. Para que você vai querer conhecer Ele? Você é parecido com Ele. Você é igual a Ele. Vamos ser igual a Ele. A primeira coisa, como pessoas, seremos igual a Ele. Olha que herança. Olha que grandiosidade, sermos semelhante a Ele. Agora, olha que bonito, versículo 3. E qualquer que nele tem essa esperança, faz o quê? O que diz na sua Bíblia? Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Você tem esperança de ser filho? Você tem esperança dessa herança? Você quer tudo isso que Romanos 8 falou? Tem essa esperança? Purifica a si mesmo. Vai purificando, vai buscando santidade, porque para morar com Ele precisa ser santo, porque Ele é puro, Ele é santo, está aí, ó. Purifique-se a si mesmo, porque também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, comete impiedade, porque pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aleluia! Ele se manifestou para quê? Para tirar os nossos pecados. Então como é que eu faço para me purificar? Eu corro para Jesus? Eu corro para a cruz? Eu corro para o sangue? Eu busco o Espírito Santo? Porque Ele veio para tirar os nossos pecados? E aí ele continua. Qualquer que permanece nele não peca. Quem permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Como é que diz que é filho se vive no pecado? A Bíblia está dizendo, quem peca não viu a Ele nem o conhece. E aí no versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane. Filhinhos, não se engane. E mais que nunca esse filhinhos é para nós hoje, que está sendo pregado o evangelho barato, que tanto faz, pode viver de qualquer jeito. Mais do que nunca essa palavra é para hoje. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Mas quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, destruir as obras do diabo. Aleluia! Filhinho, ninguém vos engane. Quem é justo, quem pratica justiça, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem está praticando justiça, andando na verdade, se separando do pecado, está procurando andar como Deus anda, como Jesus é. Mas quem comete pecado não é de Jesus, não é de Deus, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, desfazer as obras do diabo. Aleluia! Eu posso vencer o pecado? Posso. Você pode? Pode. Nós podemos? Podemos. Porque Ele se manifestou para destruir as obras do diabo, destruir o pecado, destruir as prisões de Satanás. Satanás amarra milhares de pessoas no pecado. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo, mas eu tenho que querer Jesus, eu tenho que ir para Jesus, eu tenho que ir de corpo e alma, e eu tenho que querer a verdade, eu tenho que querer ser purificado, eu tenho que querer ser limpo, purificado, assim como Ele é puro, se eu quero ser filho, e se eu quero receber a certidão de adoção de filho naquele dia. Meus queridos,
Dá mais 3 pregações sobre o capítulo 8 de Romanos. Eu vou parar por aqui. Você viu que eu não cheguei naqueles versículos bonitos lá, né? Em todas essas coisas são mais que vencedores, se Deus é por nós. Tem umas coisas no meio ali que é de arrepiar. Nós só fizemos essa primeira parte, só vimos até o versículo 18 aqui, quando ele fala dos filhos e o que antecedeu antes, como é que as características do filho. O filho nasceu de novo, nasceu de Deus, nasceu do Espírito Santo. O filho é nova criatura. O filho morreu para a vida velha, morreu para o mundo, morreu para o pecado. O filho é. O filho tem o Espírito Santo habitando dentro dele. O filho é guiado pelo Espírito Santo, ou seja, o Filho de Deus não é mais aquele homem e mulher que tem que ser do jeito dele, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu penso. Não, quem é de Jesus renunciou o eu, é do jeito que ele quer, eu tenho que fazer a vontade dele, não é mais a minha. É renúncia. Por isso Jesus diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há lugar para velho homem dentro do reino de Deus. Filho de Deus não é para quem quer viver do jeito dele. É para gente que está disposta a renunciar à sua vontade, seus desejos carnais, a nossa carne pecaminosa, dizer não para tudo isso e dizer sim para Deus. Essa é as características do Filho de Deus. Na próxima oportunidade nós vamos ver como que o Filho de Deus tem que viver nesse mundo. Vai falar de tribulação, vai falar de perseguição, vai falar de luta. Mas diz que, não obstante todas essas lutas, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores por causa dele, por causa que ele está em nós. Somos mais que vencedores. Não é um evangelho que só ensina coisas boas, bênçãos, curas, milagres. Ensina tudo isso e traz tudo isso, mas não é só isso. Quando ele fala que diremos essas coisas, se Deus é por nós, quando ele fala em todas essas coisas, somos mais que vencedores, o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: quem vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem vai condenar os escolhidos de Deus, se é Cristo quem morreu e ressuscitou por eles, Deus intercedendo por nós? Quem vai nos condenar, se Cristo está lá no céu intercedendo por mim e por você? Não só derramou sangue na cruz para purificar os nossos pecados, mandou o Espírito Santo para estar com a gente, gerar em nós uma nova vida e nos dirigir. Além disso, Ele está lá no céu intercedendo por mim e por você. Como é que nós não vamos vencer com tudo isso ao nosso favor? E daí ele fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Aí ele fala, como está escrito, somos entregues à morte o dia todo e fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores, seja tendo comida, seja não tendo comida, seja momentos bons, seja momentos não perseguidos, enfim, em qualquer situação somos mais que vencedores. Essa é a característica dos filhos de Deus. É gente vencedora em qualquer situação. Não é gente que é passado para ela só coisa boa, só bênção, e quando a coisa começa a complicar, elas fogem da igreja, fogem de Deus, porque diz, não, Deus me abandonou. Não, mas não é assim. Olha aqui que está ensinando os filhos. Os filhos são esses. Os filhos estão com Deus para o que devem é. Os filhos estão com Cristo para o que devem é. Olha o que está escrito aqui. Somos herdeiros, somos filhos e somos herdeiros. E co-herdeiros com Cristo, ou seja, herdeiro com Cristo. Agora, olha a parte final desse versículo. Se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Herança é para quem está disposto também a padecer. Não é só receber, é para quem está disposto também a lutar por Cristo, viver por Cristo. Amém? Vamos ficar em pé?